Olá, pessoal. Estamos num período estranho, né? Esses dias de Páscoa na quarentena foram estranhos, bastante estranhos. Nós estamos ainda na quinta-feira da oitava, então é como se fosse domingo de Páscoa hoje ainda. Ainda continua valendo o dia da Páscoa, o dia da nossa alegria. É essa alegria que a gente precisa sempre lembrar, que não é uma alegria mental, uma alegria da inteligência, não é uma alegria, eh, não é uma alegria sentimental. Nós estamos alegres porque fomos salvos, fomos redimidos. Então, a nossa alegria é uma alegria verdadeira, é uma alegria sólida, mas é uma alegria da fé, no coração da fé, que a gente cresce com isso. Na sexta-feira da Paixão, eu estava assistindo com os adultos aqui, nós estávamos assistindo o filme da Paixão do Mel Gibson. Quem já assistiu sabe que é um filme fantástico, muitíssimo bem filmado, muitíssimo realista. Quando estava chegando na cena da crucifixão, os meninos de 4, 6 e 7 anos entraram na sala e sentaram e ficaram com aqueles olhos arregalados, assustados. E só falavam, tadinho, que pena, que dó, tadinho, que pena, que dó, assustadíssimos com aquilo. E eu procurei explicar para eles que era verdade e tal. O de 7 anos virou para mim e falou, vô, eu acho que eu não vou assistir porque eu vou ter pesadelo. Eu aproveitei e usei a minha autoridade de avô para dizer para ele que coisas de Deus não causam pesadelo, né? Então podia ficar tranquilo. E realmente ele não deve ter tido nada porque não se comentou mais. Mas eles ficaram muito impressionados, como a gente devia ficar muito impressionado sempre, só de imaginar o que aconteceu. Essa paixão louca de Jesus. Os mais velhos, o de 14 e o de 13, andaram conversando comigo para fazer as lições deles de religião. E um deles me perguntou por que foi necessária a encarnação. Essa pergunta parece cabal para nós, é entender por que precisava da encarnação para que a gente fosse salvo. O homem, Adão, a Eva, ofenderam a Deus, Deus supremo, Deus imenso, Deus tudo. Uma vez que ofenderam a Deus, assim, nenhum homem, uma criatura, nem todos os homens de todos os tempos juntos conseguiriam obter o perdão de Deus, porque Deus, a medida era muito desproporcional. Deus nos deu a vida, nos deu tudo e nós devolvemos com o pecado. Precisava, para pagar a dívida com Deus, só Deus mesmo. E daí a gente pode, uma vez eu li, imaginar uma reunião da Santíssima Trindade, onde Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão decidindo como salvar o homem, como redimir o homem. E então Deus Pai decide que vai mandar o seu Filho à Terra, seu Filho vai se encarnar, e encarnar de verdade, que Jesus não vestiu uma roupa de homem, não vestiu uma fantasia de homem. Jesus se encarnou, recebeu carne no seio de Maria, que foi coberta pela sombra do Espírito Santo. Então, com o aval do Espírito Santo, Deus Pai, e com a aceitação plena de Jesus, Deus Pai o manda à Terra, e daí vem toda a história da encarnação e a paixão se segue disso. A outra pergunta era se era necessária a paixão. Então, era necessário algum tipo de sacrifício. O sacrifício de Jesus poderia ser de qualquer nível. Uma gota de sangue, como diz São Tomás de Aquino, no Adoro-te, Devote, bastava uma gota de sangue e a morte de Jesus para que a gente fosse redimido. Mas Deus é exagerado em tudo, Deus sempre foi exagerado. Basta imaginar o tamanho do universo só para existir a Terra e a gente está nela, né? Então, uma bolinha dentro de um universo incomensurável e foi feito assim. Outro sinal de exagero de Deus, quando ele faz a transformação nas bodas de Canaã, quando ele transforma 600 litros de água em 600 litros de vinho, e um vinho espetacular. Deus sempre foi exagerado, Deus é
o imenso. Deus exagera porque é imenso. Essa é uma característica da divindade, né? Quarentena e quaresma se fundiram para a humanidade, né? O mundo inteiro está sofrendo as ditas aí desse coronavírus. Assim, é um momento que nos foi dado para que assim todo mundo está tendo tempo sobrando para refletir, no mínimo o tempo que gastava no trânsito diariamente. Mas muita gente muito mais. O trabalho não está assim, não tá a todo vapor para a maioria das pessoas. Então sobra tempo, sobrando tempo, a gente deve aproveitar para refletir, para aprofundar, para meditar. O prelado da obra, Dom Fernando, recomendou para nós que assistimos à missa diária que a gente assista à missa diária, mas vestido adequadamente, não de shorts, não de roupa de esporte, não de pijama, fazendo as posições, o gestual adequado para a hora da missa, acompanhar a missa e fazer a comunhão espiritual várias vezes. A comunhão espiritual é aquela que São José Maria ensinou para todos nós, né? Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela mesma pureza, humildade e devoção com que vos recebeu vossa Santíssima Mãe, com o espírito e o fervor dos santos. E nos garantem, tanto o Papa, quanto o prelado, quanto todos os sacerdotes, que é óbvio que Jesus vem ao nosso coração como se a gente estivesse comungando, porque assim, a gente está proibido de comungar. Então Jesus supre isso com o seu poder, né? Chegamos ao final da quaresma, né? Acabou a quaresma, os 40 e poucos dias de quaresma, e daí, assim, e nessa situação eu tenho lembrado muito daquele ponto de caminho, que é o ponto 586, em que São José Maria dizia: Deus é o mesmo de sempre. O que falta são homens de fé, e renovar-se-ão os prodígios que lemos na Sagrada Escritura. Et non est abreviata manus Domini. A mão de Deus, o seu poder, não diminuiu. Deus continua poderoso. Deus está dando um sinal para a gente, de alguma maneira, que assim, eu não sou muito dessas teorias apocalípticas, eu não gosto dessas teorias apocalípticas que falam de fim de mundo ou etc, castigos do céu e tal, mas nada acontece na Terra se Deus não permitir. E se Deus está permitindo isso, Ele deve ter algum motivo para permitir isso, que isso aconteça. Ele quer no mínimo que a gente cresça para dentro, que é como São José Maria também contava de uma história de alguém que estava doente. De um fazendeiro, na verdade. Um fazendeiro que estava com o campo todo nevado, e daí alguém falou para ele: nossa, suas plantas. Ele falou: não, agora elas estão crescendo para dentro. E é isso, agora nós devemos estar crescendo para dentro, devemos estar aproveitando esse tempo livre, e para aprofundar alguma coisa, ler um bom livro, meditar, assistir um bom filme também. Tem filmes que são muito gratificantes também. Não precisa ser tudo de vida espiritual, mas aproveitar para crescer bastante, pensar, meditar bastante, né? Eu sei lá que predileção é essa que Deus tem por nós, né? Hoje de manhã na missa, o padre estava lendo o Salmo 8, aquele que diz que importância é essa que tem o homem para Deus se dar tanto para ele, né? Para dar até o seu próprio filho. Assim, Deus nos mimou muito, nos quis muito, nos cuida muito. Alguma coisa a mais nós devemos ser. Também dá para pensar assim: nenhum anjo foi chamado de filho adotivo, nenhum anjo foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem santo, após a morte, adquire um grau de adoração, um grau de devoção a Deus, uma relação com Deus, de uma intimidade e tal, que é inimaginável, incompreensível, mas
Deus nos quer muito por algum motivo e assim, mesmo que a gente não compreenda qual é o motivo que Ele nos quer tanto, a gente deve saber que Ele nos quer tanto e retribuir isso de alguma maneira. Ah, eu assim pensar também na nossa mãe, que Deus nos deu uma mãe. Jesus nos entrega Maria da cruz. Ele, quando ele vira para Maria, fala: mulher, eis aí teu filho. Ele não fala o teu filho João, ele fala: eis aí teu filho. Somos todos nós que estamos ali na pele de João. E nos deu essa mãe magnífica. E eu estava lendo, outro dia eu li de São Euredo uma oração à Nossa Senhora, que é de uma beleza tal que eu vou ler aqui para vocês. Se Santa Maria Madalena, que foi pecadora e da qual Jesus expulsou 7 demônios, mereceu ser glorificada até o ponto em que seu louvor permanecesse na Assembleia dos Santos, quem poderá medir até que ponto os justos gozam da presença de Deus e transbordam de alegria, comparando à Virgem Maria, que não conheceu homem algum? Se São Pedro, apóstolo, que não conseguiu orar por uma hora com Cristo, ainda mais chegou a renegá-lo 3 vezes, mereceu tal graça que recebeu as chaves do reino dos céus? De que elogio Santa Maria não é digna? Ela que levou em seu seio o Rei dos Anjos em pessoa, o mesmo Rei que nem o céu pode conter? Se Paulo, que não respirava mais que ameaças e matanças aos discípulos do Senhor, mereceu ser objeto de tão grande misericórdia, que foi arrebatado até o terceiro céu, quer em seu corpo ou fora dele, não é surpreendente que a Santa Mãe de Deus, que permaneceu com seu Filho nas provações suportadas desde o berço, tenha sido elevada ao céu, inclusive em seu próprio corpo, e exaltada acima dos coros dos anjos. Se existe alegria no céu ante os anjos por um só pecador que faça a penitência, que formoso e alegre louvor será elevado diante de Deus, diante de Santa Maria, que nunca pecou? Se é real que aqueles que no passado estavam em trevas e chegaram pela graça a ser luz no Senhor, brilharam como sol no reino de Deus Pai, quem terá condições de avaliar o peso eterno de glória de Santa Maria, que veio a este mundo como a aurora que se levanta, formosa como a lua, eleita como o sol, e de quem nasceu a luz verdadeira que ilumina todo homem neste mundo? Por outro lado, já que o Senhor disse: o que me serve, que me siga, e onde eu estou também estará meu servo, aonde pensamos que estará sua mãe, que o serviu com tanto empenho e constância? Se o seguiu e obedeceu até a morte, nos surpreende que agora, mais que ninguém, siga o Cordeiro onde quer que vá. Esse poder de Nossa Senhora, que é conquistado com a sua pureza, com a sua dedicação, óbvio que Deus, como ele podia escolher a mãe que ele fosse ter, ele escolheu a mais bela das mulheres, a mais pura das mulheres, a mais santa das mulheres. Mas ele nos dá essa mulher como mãe, né? Maria, mais do que tu, só Deus. Então, aproveitemos para estar agora na Páscoa com essa alegria de termos uma mãe tão excelsa no céu. Né? Como diz Santa Teresinha, o que mais dá pena em Nossa Senhora é que ela não teve uma mãezinha no céu para amar durante sua vida. Até logo.